Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje vamos de PET complementar, volume 1. É o PET do 8º ano do ensino fundamental e estamos iniciando a semana número 2. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito dos PETs complementares, é só acessar o link que você encontra na descrição do vídeo. Questão número 1. Um motorista de táxi cobra R$ 6,00 de bandeirada, valor fixo, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Letra A. Qual o valor a ser pago por uma viagem de 18 quilômetros? Então, o que nós vamos ter que pagar por essa viagem? Primeiro, eu vou ter que pagar aquele R$ 6,00, que é um valor fixo. Então, R$ 6,00 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. E nesse caso, nós vamos rodar 18 quilômetros. Então, 18 quilômetros vezes 1,20. Então, primeiro a gente resolve a multiplicação. 18 vezes 1,20. Então, vou colocar aqui. 18 vezes 1,20 é a mesma coisa que 1,2. 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 1 vezes 18, 18. Então, abaixa aqui o 6. 3 com 8, 11 vai 1. 1 mais 1, 2. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, isso aqui vai dar 21,6. 21,60. 21 mais 6, 27,6. Então, o valor a ser pago vai ser de R$ 27,60. Beleza? Então, primeiro item aí bem tranquilo. Vamos para o item B. 3 pessoas fizeram uma viagem nesse táxi e percorreram 26 quilômetros. Qual é o valor pago por cada pessoa? Então, a primeira coisa que a gente vai descobrir qual é o valor da viagem, né? A viagem cobra R$ 6,00 fixo, mais 1,20 por quilômetro rodado. E nesse caso, eles percorreram 26 quilômetros. Então, 26 vezes 1,2 ou 1,20. Então, 6 mais. Vamos multiplicar? Vamos lá, olha só. Então, eu vou colocar aqui 26 vezes 1,2. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 1 vezes 26, 26. Somando, 2. 5 mais 6, 11 vai 1. 1 mais 2, 3. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, aqui nós temos 31,2. 31 mais 6, isso vai dar 37,2. Ou seja, o valor pago por essa viagem foi de R$ 37,20. Só que esse valor foi dividido para 3 pessoas, porque 3 pessoas pegaram esse táxi. Então, nós vamos pegar aqui 37,20 e vamos dividir simplesmente por 3. Então, vamos efetuar a divisão aqui no cantinho. Para isso, eu vou apagar as multiplicações. Então, 37,20 dividido por 3. Quando o divisor é um número inteiro e o dividendo é um número decimal, não precisa igualar as casas. Tá? A gente pode fazer direto, pode fazer assim, ó, 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3, sobra nada. Abaixo 7. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6, sobra 1. Eu vou abaixar agora o 2, que é a primeira casa decimal. Então eu venho e coloco a vírgula. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12, sobra nada. Se quiser baixar esse zero, pode, mas 0 dividido por 3 vai dar 0. Então, cada um vai pagar R$ 12,40. Beleza? Então, a resposta aqui do item B, R$ 12,40. Então, essa foi a questão número 1. Questão número 2. Um serviço pode ser feito por 6 operários em 12 horas. Letra A. Caso fosse contratado apenas 3 operários, em quantas horas eles iriam realizar o mesmo serviço? Letra B. E se fosse contratado 8 operários? Então, a gente sabe que 6 operários realizam esse serviço em 12 horas. Então, vou colocar aqui, ó, 6 operários realizam o serviço em 12 horas. Bom, vamos usar só a interpretação, beleza? Letra A. E 3 operários?
E aí? E 3 operários? Bom, 6 operários conseguem fazer em 12 horas. E 3 operários? E aí? Quanto menos pessoas trabalhando, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Então, quanto menos pessoas, mais tempo. Certo? Quanto menos pessoas, mais tempo. Então, o que eu fiz aqui? O que eu fiz com o número de pessoas, com o número de operários? Eu dividi por 2. O que eu vou ter que fazer com o número de horas? Multiplicar por 2. Então, 12 vezes 2, eles vão levar 24 horas. Metade dos operários, o dobro do tempo. Beleza? Então, essa foi a questão A. Bom, vamos pensar agora no item B. O item B está falando aqui a respeito de 8 operários. Bom, 8 operários. Como que a gente vai chegar ali em 8 operários? Vamos pensar assim, olha só. Nós sabemos então que 6 operários, 24 horas. E se eu tivesse colocado 12 operários? Bom, 12 operários, de 6 para 12, aumentou. Tem mais gente trabalhando. Então o tempo vai diminuir. Como de 6 para 12 dobrou, o tempo reduz a metade. O tempo vai ser apenas de 6 horas. Beleza? Mas eu tenho que dar um jeito de chegar no 8. Então, vou só brincar com essas proporções até chegar no 8, tá? Então, vou fazer o seguinte. 12 operários vão realizar esse serviço em 6 horas. E se eu colocasse aqui 24 operários? Se eu colocasse 24 operários, qual seria o tempo? O que eu fiz com a quantidade de operários? Dobrei. Quanto mais gente, menos tempo. Então, o tempo eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, 24 operários realizam em 3 horas. Mas a pergunta que nós queremos responder é essa. E 8 operários? Eles vão realizar em quanto tempo? Bom, de 24 para 8, o que eu fiz? Eu dividi por 3. Então, o que eu vou ter que fazer com o tempo aqui? Multiplicar por 3. Porque se diminui a quantidade de operários, o tempo aumenta. Então, 3 vezes 3, 9 horas. Beleza? Aqui a gente usou só a interpretação, não montamos uma regrinha de 3 simples para poder analisar as grandezas e resolver de maneira mais prática. Mas deu para compreender, deu para a gente relembrar um pouquinho a respeito de proporção. Dando sequência aí, questão número 3. Determine o conjunto de solução das equações de primeiro grau com uma incógnita, sendo U igual a R. Então vamos lá, que a brincadeira é letra de um lado, número do outro. Né? Troca de membro, troca de operação. Então aqui eu tenho o 4x, eu vou repetir. Esse x, troca de membro, troca de operação, vai ficar menos x, é igual. O 4 eu vou repetir. E o menos 1, troca de membro, troca de operação, vai ficar mais 1. 4x menos x, 3x. 4 mais 1, 5. Então, no final, o 3 está multiplicando, passa dividindo. E nós vamos ter aqui, então, 5 terços. Conjunto solução, 5 terços. Letra B, mesma ideia. Né? Não temos a variável x, mas está em A. Então, o 4A eu vou repetir. O Azinho vai trocar de membro, trocar de operação, menos A. O 2A vai trocar de membro, vai trocar de operação, menos 2A. Isso é igual a menos 3. Menos 5 troca de membro, troca de operação, mais 5. 4 menos 1, 3. Menos 2, 1A. 5 menos 3, 2. Então está aí o valor do A. Está aqui o nosso conjunto solução. O A vale simplesmente 2. Dando sequência aí na correção. Letra C. A gente tem aqui duas multiplicações, então vamos iniciar com elas. Então 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes x, 2x, mais vezes mais, mais. E 2 vezes 4, 8. Mais vezes mais, mais. Isso é igual a zero. Organizando, o 3x está antes do igual, então a gente repete.
O 2x está antes do igual, então a gente repete. Isso vai ser igual. Menos 3 troca de membro, troca de operação, vai ficar mais 3. E o 8 troca de membro, troca de operação, vai ficar menos 8. Então 3 mais 2, 5x, igual 3 menos 8, menos 5. O 5 está multiplicando, então a gente vai passar ele dividindo. Então nós vamos ter aqui 5 dividido por 5, 1. Como era negativo, continua negativo. Então a solução dessa equação é simplesmente o menos 1. Vamos agora para a letra D. Tem multiplicações novamente, então vamos distribuir. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 5, menos 10. O menos 7 repete. O 10 repete. E vamos distribuir o 3. Então, 3 vezes x, 3x. Menos vezes mais, menos. 3 vezes 7, 21. Menos vezes menos, mais. E vamos organizar. O 2x eu vou repetir, está antes do igual. O menos 3x troca de membro, troca de operação. Então, mais 3x. Isso é igual. Menos 10 troca de membro, troca de sinal. Menos 7 troca de membro, troca de sinal. Esse 10 repete. E o 21 também repete. Então, 2 mais 3, 5. Então, a gente tem aqui 5x igual. 10 mais 10, 20. Com 20, 40. 41. Com 7, 48. O 5 está multiplicando, então nós vamos passar dividindo. Não dá para simplificar, eu vou deixar desse jeito. Então, a solução aqui vai ser 48,500. Beleza? Temos aqui a letra E e letra F. Então, vamos organizar. O 10x está antes do igual, eu vou repetir. O x troca de membro, troca de sinal. O menos 5x troca de membro, também troca de sinal. Então, ele vai ficar positivo. Isso é igual. Menos 5 troca de membro, troca de sinal, vai ficar positivo. Menos 3 repete, porque está depois do igual. 10 mais 5, 15, menos 1, 14. Então, nós temos aqui 14x, que é igual a 5 menos 3, 2. Então, x é igual a 2 sobre 14. A gente consegue simplificar isso por 2. Então, nossa resposta vai ficar 2 dividido por 2, 1. 14 dividido por 2, 7. Então, a gente tem aqui 1/7. Na letra F, tem frações. Então, a primeira coisa, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum. Antes do sinal de igual e depois. MMC de 2 e 6, que vai dar o próprio 6. Só que essa fração, no numerador, tem uma diferença. E antes tem um sinal de menos, então a gente vai colocar parênteses. E agora vamos fazer a equivalência. 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 por 6, 1. Vezes 4, 4. E vezes x vai dar x. Denominadores iguais, a gente pode simplificar e vamos ver o que sobrou. 3x igual a 12, menos 4 menos x. Bom, vamos eliminar esse parênteses. Então, tem aqui 3x igual a 12, menos. Então, vou distribuir. Menos vezes mais, menos. E menos vezes menos, mais. E vamos organizar. Então, 3x está antes do igual, repete. O mais x troca de membro, troca de sinal. O 12 e o 4 repete. Então, 3 menos 1 vai ficar 2x. E 12 menos 4, 8. Então, x é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 4. Beleza? Dando sequência na nossa correção. Questão número 4. O dobro de um número somado com 5 é igual ao triplo do mesmo número diminuído de 1. Qual é o número? Bom, esse número a gente não conhece. É x. O dobro de um número, o dobro de x, 2x. Somado com 5, ou seja, mais 5. É igual, então está aqui o igual. Igual a quê? O triplo do mesmo número. Que número? X. O triplo de x, 3x. Diminuído de 1, menos 1. E agora sim a gente consegue responder qual é esse número. Então eu tenho 2x, 3x troca de membro, troca de operação.
5 troca de membro, troca de operação, menos 1 repete. 2 menos 3, menos 1x, é igual menos 5 com menos 1, menos 6. Primeiro membro negativo, nós temos o costume de multiplicar por menos 1, troca todos os sinais, 1x é igual a 6, ou simplesmente x é igual a 6. É o valor que a gente estava procurando, é o número desejado. E para finalizar a questão dessa semana, questão número 5. A soma da metade de um número com 21 é igual ao dobro do mesmo número menos 9. Determine esse número. Então, a gente está falando aqui da soma da metade de um número com 21. Bom, que número? X. Então, a soma da metade de x com 21. Então, a soma da metade de x, então x dividido por 2, mais 21, é igual. Bom, igual a quem? Igual ao dobro do mesmo número. Que número? X. Dobro de x, 2x, menos 9. Tem fração, mínimo múltiplo comum nos dois membros. MMC de 2 e 1 vai ser o próprio 2. Então, agora nós temos a equivalência. 2 dividido por 2, 1 vezes x, x. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 21, 42. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 9, 18. Denominadores iguais, a gente pode simplificar e vamos ver o que sobrou. X mais 42 igual a 4x menos 18 e vamos organizar. O x eu vou repetir. 4x troca de membro, troca de operação. O 42 troca de membro também, troca de operação. E o 18 mantém. 1 menos 4 menos 3x, que é igual. Menos 42 com menos 18 vai dar menos 60. Primeiro o membro negativo, a gente multiplica por menos 1. Vamos trocar todos os sinais. Então, nós vamos ter que x é igual a 60 dividido por 3. Está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 20. Então, o número procurado é o 20. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima.